Boa noite a todos e todas que estão assistindo nesse momento o 14º Espaço da Alma. É uma alegria a gente estar aqui reunidas com as colegas e com os palestrantes que logo vou falar com vocês. Então, um pouquinho para contextualizar esse evento que foi organizado pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinar de Saúde e Espiritualidade aqui do hospital. Ele é um evento que vem acontecendo há 14 anos e traz as práticas integrativas de saúde, né, para o espaço do hospital, com um foco bastante tentando integrar, né, as práticas de autocuidado e de espiritualidade no nosso cotidiano de trabalho. Então, a gente deseja a todos vocês que sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma temática diferente. Os webinários e webconferências em breve vão estar disponíveis na íntegra no nosso site na intranet do hospital. E, por enquanto, só quem está nos ouvindo ao vivo pode aproveitar esse momento, mas em breve a gente pretende que todos eles estejam disponíveis para quem queira assistir em breve. E também, junto com cada temática, vocês vão encontrar o que os voluntários, né, que trabalham nesta casa utilizam no seu próprio autocuidado, ou mesmo são terapeutas integrativos que atuam fora do hospital com práticas integrativas, e eles nos ofereceram por vídeo, né, essas práticas para colaborar nesse momento tão distinto da nossa história profissional. Então, junto com os webinários, estão os vídeos temáticos das práticas integrativas. A gente espera que vocês aproveitem, né, e depois nos enviem por e-mail os feedbacks dessa iniciativa que estamos tendo aqui no HCPA. Eu vou passar, então, para a Marta Góes, que vai falar sobre a nossa atividade de hoje. A gente deseja que sejam muito bem-vindos os nossos palestrantes. A Marta vai apresentá-los para vocês. Boa tarde a todos. É um prazer conduzir o webinário Aromaterapia no Cuidado da Saúde. De pronto, eu apresento a Juliana Inhata, que é professora contratada da Escola de Enfermagem da USP, e o Tiago da Silva Domingos, professor da Escola Paulista da Unifesp, que vão conversar conosco na próxima hora, falando sobre o tema. Sejam muito bem-vindos à nossa casa online. Juliana, tu vais começar? Olá, boa noite a todos. Agradeço primeiramente ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a vocês que o representando fizeram esse convite, e também agradeço compartilhar essa palestra junto com o Tiago, que é um colega de trabalho, isso me alegra bastante, e a presença dos que estão nos ouvindo nessa noite assistindo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, em seguida eu já me apresento, tá bem? Só um minutinho. Deixar o nosso microfone desligado para não causar ruído, tá bem? Vou pedir só um pouco de paciência, porque eu sempre tenho problema para compartilhar a tela nesse computador, nesse modo de streaming. Só um minutinho, tá? Pessoal, eu vou pedir licença. Eu acho que para facilitar a rede, a conexão, eu vou manter a câmera desligada, a câmera e o microfone, tá bom? Obrigada, Tiago.
Juliana, você acha que eu consigo transmitir por aqui? Como seria? Eu te mando a apresentação para você tentar transmitir, é isso? Como seria? Deixa eu só ver uma coisa. Tem um jeito que sim, que a gente consegue. Você está com ele logado aí, né? Então, tá aberto. Eu vou fechar e abrir novamente. Só um minutinho, vou ver se eu consigo. Agora acho que vai. Agora ele apareceu. Ótimo. Tudo bem? Apareceu para vocês? Sim, estamos vendo. Tá. Se você quiser botar no modo tela inteira, acho que fica melhor. Ok agora? Ok. Ok. Desculpem a demora. Sempre tem esse problema, eu ponho compartilhar a tela e ele não aparece para mim. Bom, eu gostaria então primeiro só de fazer uma breve introdução, como eu cheguei até a aromaterapia. Então, quando eu era aluna de graduação em enfermagem, eu estava na escola, né, eu já tinha afinidade pelos temas das práticas integrativas e complementares, e aí eu vi que iria ter um curso de aromaterapia. E na época, eu comecei a participar de um grupo de pesquisa na Escola de Enfermagem da USP, que é o grupo de pesquisa e estudo das práticas integrativas ou complementares de saúde, que atualmente eu estou como vice-líder do grupo. E eu comecei estudando as práticas integrativas pela aromaterapia, depois acabei estudando algumas outras práticas também que me interessam. Nesse meio tempo eu continuei, terminei a graduação, me dediquei à enfermagem, trabalhei como enfermeira de centro cirúrgico, também em serviço de controle de infecção hospitalar, um pouco, e atualmente eu estou como docente, mas eu nunca deixei de lado as práticas integrativas, que, como o próprio nome diz, elas integram o nosso cuidado, né? Então, integram a ciência da enfermagem, assim como o cuidado de outros profissionais da área da saúde, elas vêm só para contribuir. Quando a gente pensa em aromaterapia, acho que a primeira palavra que nos vem à mente é a palavra aroma. E quando a gente respira fundo e pensa no aroma, pode ser de uma fruta ou de um café bem aromático, um chá, uma flor, em geral, a gente acaba remetendo a uma memória de algo natural. E se a gente olhar no dicionário, a definição de aroma, uma delas, né, é justamente um odor natural que é capaz de impressionar agradavelmente o nosso órgão olfativo. E ele dá, inclusive, até um exemplo, que é o aroma dos bosques. E o aroma, ele sempre traz, com a palavra, consigo essa característica de ser algo agradável, leve, algo que nos transmite alguma sensação, seja ela, por exemplo, de limpeza, de suavidade, de alegria. E a palavra terapia nos traz a questão do tratar, do cuidar, no sentido de melhorar o bem-estar de um indivíduo. Então, a aromaterapia nada mais é do que o uso de óleos essenciais que são extraídos de plantas, né, que são concentrados voláteis extraídos de planta com a finalidade terapêutica. Eles são extremamente voláteis, essas substâncias,
principalmente na temperatura ambiente, e eles acabam contribuindo para melhorar o bem-estar físico, mental e emocional de um indivíduo. Então, se nós formos definir a aromaterapia em si, ela se trata do uso dos óleos essenciais para modificar o humor, o comportamento de um indivíduo, melhorando seu bem-estar físico, mental e emocional. O que é importante ressaltar nessa terapia? Que os óleos essenciais, eles são verdadeiros princípios ativos. Então, se a gente fosse considerar uma gota de um óleo essencial, por exemplo, ele tem o equivalente a cerca de 24 xícaras de chá de um determinado vegetal. Porque esse óleo, ele pode ser extraído ou da raiz, ou da casca, ou das folhas, ou mesmo das flores de uma determinada planta. E existem diversos tipos de extração. Pode ser por prenção, que a gente fala que é pressionando essa parte do vegetal e a partir dela vai extrair essa substância, ou pode ser por meio da destilação, que seria a fervura, de um modo mais simplificado, né, química, e extraindo essa substância volátil por meio de um destilador químico, e existem ainda outros métodos de extração. Oi, Juliana, desculpa te interromper um minutinho. Pois não, pode falar. Seria interessante ver se tu consegue colocar no modo tela inteira, porque ele não está passando teus slides. A gente está na primeira ainda. Para mim, ele aparece como se tivesse tela inteira. Não sei se é a Luciana ou a Marta que está falando, eu não vejo. Mas se você não se importar, acho que eu posso passar sim. Vocês conseguem enxergar? Perfeito. Só dá uma diminuição para conseguir enxergar ele inteiro. Tá, eu vou tentar deixar ele um pouco maior. Ao contrário, Juliana. Isso, Tá bom, tá Tá ótimo. melhor assim? Tá bom. Ótimo, perfeito. E se nós formos pensar em relação à origem da aromaterapia, dessa palavra aromaterapia, ela foi utilizada pela primeira vez em 1928 por um químico francês que era perfumista, que se chamava René Gattefossé. E a origem da palavra aromaterapia veio no momento que ele estava fazendo uma destilação no seu laboratório, extraindo óleos essenciais para formular um perfume, que era com isso que ele trabalhava, e ele sofreu uma queimadura durante esse processo. E em meio àquela agonia, ele acabou colocando, imergindo a mão, o local, né, em que tinha sido afetado, num frasco que ele estava completamente cheio por óleo essencial de lavanda. E aí que ele percebeu que o óleo, além de melhorar a sensação da dor, reduzir a sensação de dor, ele melhorou, acelerou o processo cicatricial e quase não ficou cicatriz daquela queimadura de grande extensão que ele tinha sofrido. E a partir daí ele passou a se dedicar ao estudo da aromaterapia, inclusive escrevendo um dos primeiros livros sobre o assunto, que foi publicado em 1937. E estudando a aromaterapia, nós percebemos que existem algumas vias de administração dos óleos. Então, pensando que o óleo é como um princípio ativo, ele é um fármaco, na verdade, a administração ela pode ser cutânea, oral e inalatória. Existem algumas outras vias, mas as principais são essas três, né? E o princípio da administração dos óleos essenciais tem a ver com a questão da absorção dos óleos, da composição química desses óleos, seja por meio da pele, da ingestão ou da inalação. Então, quando ele é aplicado na pele, ele é absorvido, as moléculas chegam até a corrente sanguínea, a partir de onde são distribuídas aos órgãos e os tecidos corporais. Quando ele é ingerido, que não é uma prática muito comum no Brasil, ela se restringe mais aos países que a aromaterapia acaba sendo uma terapia médica, que é o caso da Alemanha e da França.
Os óleos, eles são absorvidos pelo trato gastrointestinal e também entram na corrente sanguínea, e a inalação, ela acaba estimulando aqui os nervos olfativos, essa molécula estimula, que tem uma ligação direta com o sistema límbico, e esse sistema é aquele responsável pelas memórias, sentimentos e emoções. Então, por isso que, às vezes, um aroma nos desperta uma sensação positiva ou mesmo negativa, que é o que a gente chama de memória olfativa. E é importante ressaltar que os óleos, eles não devem ser administrados puros, e sim diluídos no que a gente chama de veículo ou base carreadora, que é uma substância inerte que nós utilizamos para diluir o óleo. Na maioria das vezes, usamos óleos vegetais, como, por exemplo, óleo de amêndoas, óleo de abacate, gergelim, semente de uva, mas também a gente pode utilizar álcoois, ou mesmo amido e argila, que é bastante usado para administrar o óleo essencial quando ele tem algum fim cosmético também. E existe o que a gente chama de sinergia ou blend, que nada mais é do que a mistura de diversos óleos essenciais, e para realizar essas misturas, o aromaterapeuta, ele sempre vai respeitar a intensidade olfativa de cada óleo. O que seria uma intensidade olfativa? Seria o quanto aquele óleo ele é capaz de ser marcante no momento em que ele volatiliza, né? Então, alguns, eles são volatilizam mais rapidamente e tem um aroma mais suave. Então, numa mistura, na sinergia, provavelmente a quantidade de óleo que vai nessa sinergia é maior do que um óleo que tem uma nota olfativa mais pesada. E se nós formos pensar em relação aos óleos essenciais, o uso deles já é muito antigo. Então, tem relatos na literatura do mundo todo, por exemplo, desde os egípcios, que já utilizavam óleos essenciais, principalmente para banhos, em plastos aromáticos. Os árabes também utilizavam, chineses, na medicina ayurvédica também estava presente. Mas se nós pensarmos em termos de publicações científicas, a Europa acaba sendo o grande berço dessas evidências, principalmente o Reino Unido, pelo fato de, nesse local, a profissão de aromaterapeuta ser regulamentada desde 2002, em que existe uma Federação Internacional de Aromaterapeutas, e também na França e na Alemanha, em que ela acaba sendo uma vertente da fitoterapia. E outros países que também têm contribuído para a aromaterapia científica são os Estados Unidos e a Austrália. No Brasil, não existe um curso que seja regular e que forme um especialista em aromaterapia. E aqui não é uma profissão regulamentada. O que nós temos atualmente na legislação é a Portaria 702 de 2018, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que ela contempla a aromaterapia como uma dessas práticas e que pode ser utilizada no SUS. E a enfermagem, ela acabou, não sei se é pelo fato de nós estarmos, inclusive, no ano da enfermagem, né, mas a nossa precursora da enfermagem, Florence Nightingale, ela foi uma das responsáveis por introduzir a aromaterapia no cuidado assistencial, digamos, no ambiente mais hospitalar, né? Por quê? Porque na Guerra da Crimeia, ela já indicava o uso do óleo essencial de lavanda para ser passado na fronte dos soldados de guerra. Porque esse óleo essencial, ele tem algumas propriedades que são capazes de nos trazer conforto, ele é um óleo que nos traz calma, tranquilidade, atua como sedativo. Há estudos que reportam que ele também tem uma ação antidepressiva, assim como analgésica, antitérmica. E a palavra lavanda,
ela vem do latim lavare. Acho que ele acaba sendo um dos óleos que nós temos mais familiaridade, né? Porque ele está bastante presente em muitos cosméticos que nós utilizamos, embora a indústria utilize bastante o que a gente chama de essência, que é diferente de óleo essencial, né? A essência, ela é um composto químico que é formulado industrialmente com a finalidade de, digamos, imitar um óleo essencial. O que vai diferenciar? O que diferencia é que, pelo fato do óleo essencial ser um composto orgânico, ser derivado de uma planta, um vegetal, a sua composição, ela pode ser formada por mais de 100 até compostos químicos diferentes, o que raramente vai acontecer numa essência. Eles vão pegar os principais compostos de um óleo essencial, por exemplo, e vão elaborar quimicamente, industrialmente, essa essência, que acaba sendo usada bastante nos cosméticos e mesmo na indústria alimentícia. Pensando no óleo de lavanda, ele acaba sendo como se fosse um coringa da aromaterapia, ele é usado em bastante casos, acho que o Thiago talvez comente alguma coisa até a respeito, né? E uma das propostas que eu gostaria de trazer para vocês nessa questão do autocuidado, que seria um cuidado bastante simples de vocês fazerem, é se vocês tiverem acesso a um óleo essencial de lavanda, por exemplo, vocês podem pingar uma gota desse óleo em uma bolinha de algodão, e essa bolinha de algodão vocês podem colocar dentro do travesseiro de vocês, antes de dormir, e ele vai justamente trazer essa finalidade, vai tentar proporcionar essa finalidade de acalmar, tranquilizar, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo tão delicado, né? Essa sensação de relaxamento e de alívio do estresse. Em termos científicos, eu fiz uma busca rapidamente na base PubMed para trazer para vocês como que ocorreu essa evolução das publicações na área de aromaterapia. E o que a gente observa, né, desde que nós temos o registro aqui na base, cerca de 1945, que a produção ela é bem pequena, e a partir do final da década de 90, ela começa a aumentar gradativamente, até que por volta dos anos de 2010, 2011, ela começa a atingir um pico. Isso demonstra que a aromaterapia tem sido uma técnica que tem despertado interesse em diversas áreas de estudo na área da saúde. E teve um artigo publicado em 2017 em que ele analisou não as últimas, mas 20 décadas de produção sobre a aromaterapia, que foi dos anos de 1995 até 2014. E o que esse artigo nos traz? Quais são os países que mais publicaram? O Reino Unido, pela própria história que ele traz, pela regulamentação da profissão, os Estados Unidos e a Austrália, que são países que têm estudado bastante o uso de óleos essenciais, e a Alemanha. E o interessante é que o Brasil aparece em 7º lugar nesse quesito. E as áreas que mais têm produzido sobre a aromaterapia sobretudo, as áreas químicas, a área de indústria de tecnologias de alimento, a aromaterapia voltada para cuidados paliativos e câncer, a enfermagem tem uma produção até significativa nessa área, as neurociências, porque quando o óleo essencial ele é inalado e estimula o sistema límbico, o mecanismo ainda não está muito bem esclarecido, mas o que eles têm observado nos estudos é que ele é capaz de estimular a produção de endorfinas, e isso acaba nos trazendo essa sensação de bem-estar. Então, por isso que as neurociências têm estudado tanto o uso dos óleos essenciais. E a dermatologia também. Olhando esses estudos iniciais sobre a aromaterapia, a gente percebe que no início eles estavam bastante voltados para a questão do sistema respiratório,
o que acaba tendo a ver um pouco com esse momento que nós estamos vivendo. E aí, 2 deles, que eu trouxe aqui para exemplificar, foram ensaios clínicos, um conduzido com 24 adultos, né, em que eles separaram 2 grupos, um grupo de intervenção que inalou, que a gente chama de sinergia de óleo essencial, que era uma mistura de eucalipto com menta e cânfora, e o outro que fez uma inalação de água potável. E ao final do estudo, eles observaram que o grupo que inalou a sinergia de óleos essenciais, ele obteve uma melhora da função pulmonar, que eles fizeram as medidas por meio de capacidade vital da expiração do volume corrente. E um outro ensaio, que foi um pouco maior, ele durou cerca de 1 ano, que foi feito com 182 adultos que sofriam com bronquite crônica. E ele também constituiu um grupo de intervenção, que inalou uma sinergia de óleos essenciais, e um grupo controle, e observou que essas pessoas que inalaram os óleos essenciais, eles tiveram uma redução na incidência de recaídas de bronquite. E em seguida, eu gostaria de trazer para vocês um pouco esses óleos essenciais que são um pouco mais voltados para o sistema respiratório, que eu acho que talvez isso possa ser útil para vocês na questão do autocuidado, que dá para vocês usarem alguns deles. Então, por exemplo, o óleo de eucalipto, acho que quase todos conhecem a árvore do eucalipto. Acredito que talvez muitos já tenham feito até inalação em casa, aquela caseira com uma panela de água fervente, algumas folhas de eucalipto, e ele acaba tendo a mesma função dessas aplicabilidades que nós adotamos. Então, ele é um óleo que a literatura mostra que tem ação sobre o sistema respiratório, ação descongestionante. Ele também é um óleo antimicrobiano e que traz uma ação analgésica. O óleo de hortelã-pimenta, também conhecido como menta piperita, ele é um estimulante mental, que acaba estimulando a proatividade. Também traz uma sensação refrescante, relaxante, pela própria característica do aroma. Também, quando ele é aplicado por via cutânea, pode ter um efeito analgésico e anti-inflamatório, então, por exemplo, em dores articulares, e também tem essa ação sobre o sistema respiratório. O óleo de limão acaba sendo mais comum encontrado nos frascos, o óleo de limão siciliano. Ele tem essa característica de ser um tônico, um animador, porque é um óleo cítrico. Em geral, os óleos cítricos, e acho que o Thiago vai comentar um pouco depois, também sobre outros óleos cítricos, ele tem essa característica de trazer a alegria, a despreocupação, a leveza, e por isso ele é capaz de aliviar a tensão nervosa, estafa mental, ação anti-estresse e antimicrobiana. Inclusive, um desses estudos citados aqui, ele mediu a ação anti-estresse do limão em camundongos. O óleo essencial de tea tree, ele tem sido conhecido atualmente, sobretudo, pela sua ação antimicrobiana. Talvez alguém já o conheça para tratamentos para onicomicose, ele tem sido empregado. Ele demonstrou ser um óleo que inibe a replicação viral do vírus influenza, por exemplo, também do vírus herpes simples. Ele atua como imunoestimulante, tem um estudo que reporta isso, e, sobretudo, essa característica dele antisséptica. E o aroma dele é bem semelhante até ao aroma do eucalipto, é um aroma mais mentolado, então ele acaba tendo essa função também sobre o sistema respiratório. E um dos exemplos de atuação, de utilização desses óleos para o autocuidado de vocês, seria no banho, né? Então, no banho, a pessoa que tiver, por exemplo, uma banheira em casa, ela pode utilizar o óleo carreador, que eu comentei, cerca de mais ou menos 20 ml, pingar de 4 a 6 gotas de algum desses óleos que ela tem interesse, e
realizar um banho de imersão. E outra possibilidade, para aqueles que não têm a banheira, pode ser no próprio chuveiro, pingar essas 4 gotinhas no canto do box, no canto oposto onde está a água, porque aí enquanto você toma o banho, você vai inalando o aroma e vai se beneficiando dessas características que podem contribuir para a melhora do seu bem-estar físico, mental e emocional. Outras maneiras de administração de óleo essencial por meio da via inalatória também são esses colares aromáticos, que existem alguns menos elaborados, outros mais elaborados, em que você pode pingar a gota aqui dentro, ou mesmo aqueles difusores ambientais, né? E só algumas considerações que devem ser levadas a questão do cuidado na administração. Lembrar que é um princípio ativo, né, ele está extremamente concentrado, por isso ele é um óleo essencial. Então, que aquelas concentrações mais baixas, quando a gente faz diluições de até 2%, por exemplo, eles vão resultar em efeitos mais emocionais. E as concentrações um pouco mais altas, de 4% a 5%, elas trazem efeitos mais físicos. E aí eu gostaria só de relembrar a questão dos nossos grupos especiais, então atenção especial a gestantes, aos bebês e aos idosos, né? Porque nós temos que pensar sempre na segurança de administração dos óleos, o quão seguro isso é. Então, existem poucos óleos que não têm restrição de grupo para se administrar, que é a lavanda e o óleo de laranja, e os demais óleos, em geral, eles sempre apresentam alguma restrição específica. Então, por exemplo, um óleo de alecrim, ele não deve ser utilizado por pessoas hipertensas, porque ele tem esse potencial de ser um hipertensor. Então, sempre trabalhar de forma segura e, se você tem dúvidas, entrar em contato com uma pessoa que seja, que tenha estudado os óleos essenciais, enfim, que ela pode te ajudar. Eu trouxe algumas referências, caso vocês tenham interesse depois, e eu estou à disposição, aqui segue o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, para responder eventuais dúvidas, eu estou à disposição. Obrigada, Juliana. Muito interessante, né? Eu gosto muito, sou movida aos perfumes e aos cheiros, né? E a gente sabe desse efeito, né? Principalmente um dos principais efeitos que a gente percebe é a calma, né? Um bom cheiro, a primeira coisa que ele nos traz é calma, né? Então, eu acho que nesse momento é mais um instrumento que a gente tem de bem-estar e de alívio de sintomas físicos e emocionais, que são fundamentais em todos os momentos. Posso fazer uma sugestão? Eu pensei que a gente poderia ouvir o Thiago e a gente fazer as perguntas no final. O que vocês acham? Acho que sim. Pode ser para mim também. Eu vou pedir licença, eu vou fechar a câmera, tá? À vontade. Thiago, pode abrir tua câmera, por favor? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Por favor, Thiago, então. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que me chegou, né, como um presente por meio da Juliana. Então, queria reforçar aí a nossa parceria. A gente já tem uma história juntos, que vem do grupo de pesquisa, e foi no grupo de pesquisa que a gente se conheceu e por meio dele que a gente vem se aproximando cada vez mais nas produções, nas trocas. Então, essa é mais uma que a gente consegue colocar na conta, né? Queria agradecer também ao pessoal da comissão organizadora do Espaço da Alma, que vem há 14 anos construindo cada vez mais e cada dia um pouco, cada ano acho que crescendo mais. A gente fez um esquenta antes de estar aqui conversando e aí a gente foi conhecendo um pouco de como essa amplitude vem crescendo. Que bom que ela vem crescendo.
essas possibilidades que a gente tem de experimentar, de ter a experiência com as diversas práticas integrativas é a principal maneira que a gente pode fazer com que as práticas ganhem um espaço dentro da prática em saúde. E só porque a gente aposta nelas, a gente fica tão contente de saber que isso acontece em diversos lugares e fica tão feliz de poder contribuir, de poder tecer parcerias, né? Nesse momento, o encontro só é possível pelo meio virtual, mas que bom que ele é possível, porque assim a gente consegue ir se aproximando, consegue saber, conhecer, valorizar diversas experiências que têm sido feitas. Então, também queria agradecer ao pessoal da comissão organizadora, ao Hospital das Clínicas, e queria também valorizar a importância do trabalho de vocês. Eu acho que as coisas só fazem sentido porque a gente aposta nelas no nosso cotidiano, e as práticas têm essa potencialidade, assim. Para mim foi, na nossa conversa inicial, para mim foi muito importante ter ouvido vocês dizerem que, desde o começo, a intenção era para todos, porque para mim também tem muito sentido que as práticas integrativas sejam para todas as pessoas, né? Para os trabalhadores, para os usuários, para todas as pessoas mesmas, né? Porque essa é a intenção das práticas, é fazer com que a gente pluralize, democratize e que cada vez mais as pessoas tenham acesso. Então, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar também, tá bom? Mas antes disso, eu queria contar um pouco como é que eu cheguei até aqui. Hoje eu estou como professor, né, da saúde mental, do curso de enfermagem da Escola Paulista, da Unifesp, e as práticas integrativas, elas chegaram por mim através do trabalho. Então, eu fui enfermeiro de uma unidade de internação psiquiátrica, numa cidade aqui do interior do estado de São Paulo, e aí quando eu fui para lá, eu fiquei muito incomodado com o tipo de cuidado que era oferecido para as pessoas que sofriam de algum transtorno mental, que estavam em sofrimento psíquico e que chegavam à internação para cuidar da equipe que eu compunha. E aí esse incômodo fez com que eu fosse atrás de outras formas de compor o cuidado. E aí eu consegui associar, eu tive a ideia de associar essa pergunta a uma pergunta de pesquisa, e isso gerou, então, o meu mestrado. O meu mestrado, então, foi com aromaterapia. A gente aplicou 2 óleos essenciais de lavanda e de gerânio. É ótimo poder falar depois da Juliana, porque fica mais fácil de poder contar isso. Então, muito obrigado, Ju, por ter feito essa bela introdução de coisas tão complexas que a aromaterapia traz, mas que a gente tenta trabalhar isso com a beleza que ela tem, na simplicidade que ela nos resgata a todo momento que a gente fala delas, das práticas. E aí, então, o mestrado foi esse o trabalho. A intenção era diminuir a ansiedade das pessoas que estavam em tratamento comigo lá na internação. E aí a gente fez, então, uma pesquisa, a gente aplicou esses 2 óleos essenciais com massagem num creme neutro, e aí a gente teve um ótimo resultado. A gente observou a diminuição do nível de ansiedade, diminuição de níveis pressóricos, a diminuição de frequência cardíaca. Então, para mim, essa foi um grande presente, assim. E também teve uma questão que foi muito identitária na profissão, porque ela me mostrou um novo modo de fazer, um novo modo de cuidar, um lugar da onde eu podia falar, que era diferente de um lugar de oferecer medicação, benzodiazepínico, antidepressivo. Então, era uma maneira outra de poder cuidar das pessoas com autonomia, com
eu podia emancipar esse cuidado dentro da enfermagem. Então, os trabalhadores que compunham a equipe junto comigo começaram a perceber a prática com outro olhar. Então, a história começou com, o Thiago está fazendo um teste aí com os óleos essenciais, vamos ver o que acontece. Muito descrédulos, porque é assim mesmo que a gente começa essa história, e aí as pessoas vão vendo que a coisa foi fazendo efeito, que os pacientes foram ficando melhores, que os pacientes foram dormindo melhor, e aí a coisa foi ganhando espaço, inclusive dentro dessa instituição onde eu trabalhava. E aí, depois disso, eu me mantive dentro da aromaterapia, né, aplicando no meu trabalho, mas aí eu fui para o doutorado, com a mesma professora que me orientou no mestrado, a professora Eliana Mara, da Unesp de Botucatu. E aí o doutorado a gente fez, então, dentro da atenção básica. A gente ofereceu para pacientes que faziam uso de benzodiazepínicos, de medicamento controlado, de psicofármacos, no espaço da atenção básica. E aí a gente também ofereceu aromaterapia, e a gente também ofereceu terapia floral para esses pacientes. Então, a gente acompanhou esses pacientes por 2 meses, com consultas quinzenais e semanais. A gente ofereceu os óleos essenciais para autoaplicação diária de um creme, com lavanda e com gerânio. Esses são os 2 cremes que eu mais... são os 2 óleos essenciais que eu mais me debruço. E aí, óbvio que é a partir do efeito deles que eu percebo como é que tem uma resposta na saúde mental das pessoas. O doutorado me deu mais um grande presente, assim, que ao final do acompanhamento das pessoas que tiveram conosco nessa intervenção, elas foram se incomodando com o fato de usar psicofármaco há tanto tempo. Tinha pacientes que usavam há 25, 30 anos a medicação, e eles começavam a se incomodar, a se questionar, por que eu estou usando esse medicamento se não me faz efeito? E junto com a equipe a gente pôde ir acompanhando alguma diminuição desses pacientes com o uso do psicofármaco. Então, dentro daquele contexto, eu consegui encontrar, inclusive, alguns pacientes que conseguiram deixar o tratamento com psicofármaco. Então, a prática foi me mostrando muito efetiva, num sentido complementar, e as pessoas também foram encontrando sentido. E aí, então, é desse lugar que eu falo, dessas experiências de pesquisa, né, as 2 principais que eu tenho com os pacientes da saúde mental. Então, o que a gente combinou, eu e a Juliana, aqui nos bastidores, é que eu pudesse explorar um pouco mais a questão da saúde mental, e aí eu pensei que seria bastante interessante se a gente pudesse falar da saúde mental nesse momento em que a gente está na pandemia. Então, a apresentação que eu preparei é pensando, então, a saúde mental, né, a aromaterapia, para a saúde mental, pensando um pouco como que a gente está na pandemia. Só queria confirmar se está tudo bem com a apresentação, se a gente está conseguindo ver. Sim. Então, tá bom. Então, a minha intenção com isso é apresentar alguns óleos essenciais, trouxe os principais, pensando no acesso, que a gente pudesse ter o acesso mais facilitado desses óleos essenciais, para quem quisesse, né, tivesse a intenção de utilizar, e esses óleos essenciais pensando numa resposta de saúde mental, para este contexto de pandemia. Antes de falar essa questão da saúde mental, é muito importante que a gente reforce que, por mais que eu tente fazer um recorte do óleo essencial como uma resposta para a saúde mental, a aromaterapia, assim como todas as outras práticas integrativas, elas têm um compromisso de olhar o sujeito integralmente, né? Então, não é diferente com a aromaterapia quando a gente pensa no cuidado integral. Por mais que eu fale que o óleo essencial tem indicação para a saúde mental,
ele não está, o efeito dele não está restrito apenas numa resposta psicoemocional, mas também numa resposta que é física, numa resposta que é dentro dos sistemas biológicos, dentro dos sistemas orgânicos. Então, sempre a gente vai conseguir tratar mais alguma coisa, mesmo que a intenção seja olhar para as nossas emoções e como que os óleos essenciais atuam nela. Mas antes de falar dos óleos essenciais, né, quais são os óleos essenciais que eu separei para a gente poder pensar um pouco sobre eles, eu queria, então, falar muito rapidamente da saúde mental na pandemia, porque para a gente é um momento muito distinto, né, principalmente para nós brasileiros, que não tivemos muitos contatos com situações dessa amplitude, desse impacto. Então, é importante que a gente converse um pouco sobre isso para a gente ter um pouco mais de consciência do que a gente está vivendo e como que as emoções se expressam neste momento de pandemia. Quando a gente pensa, então, num contexto da pandemia, a gente vai ter que olhar as nossas respostas emocionais, as nossas respostas psicoemocionais. A gente costuma brincar que a gente vai olhar com olhos de pandemia, porque a gente pode esperar respostas que são respostas anormais para contextos normais. Como a gente está numa época, num contexto de pandemia, a gente pode esperar respostas anormais porque a gente está num contexto, numa situação que é anormal, que não é uma situação do nosso contexto cotidiano. Então, é esperado que a gente tenha algumas respostas que são distintas daquelas que a gente esperava fora do momento da pandemia. A gente costuma separar esse contexto da pandemia em 3 momentos, né? O momento que a gente chama de imediato, que está dentro de 72 horas. É muito difícil de achar esse momento imediato, porque com essa globalização da informação a gente pode ir se antecipando, mas a gente sempre tem aí essas 72 horas de um momento da pandemia. Aqui no estado de São Paulo, eu tento me balizar mais ou menos com o dia 16, 14 de março, que foi o momento em que a gente teve uma restrição importante da nossa locomoção. E aí, então, dentro desses 3 dias, a gente tem, então, o que a gente chama de uma fase aguda, que é uma fase de estresse normal, é uma fase em que a gente fica em alarme o tempo todo, então tem uma sensação de hipervigilância, a gente tem alguns sinais fisiológicos, então a gente experimenta alguns sintomas, como alguns sinais, né, de taquicardia, de sudorese, de agitação desordenada, então parece que a gente não tem um lugar onde a gente consegue encontrar uma calma, uma tranquilidade. A gente pode ter comportamentos de evitação do que está acontecendo, então pessoas que olham para isso e fingem que não é nada, que desligam a televisão quando chegam informações falando sobre o contexto da pandemia, e a gente tem uma crise emocional, assim, então a gente pode ir de um extremo a outro, a gente pode ir do extremo de negar totalmente a realidade ou de entrar totalmente nela num pânico desordenado. Então, essas 72 horas, é isso que pode acontecer. Aonde a gente está, em que momento a gente está localizado agora, né? A gente está dentro da fase que a gente chama de pós-imediata, que é o primeiro trimestre. Então, o Brasil ele está encerrando o primeiro trimestre agora, entre junho e julho, que é uma fase em que as coisas, a gente ainda está num estresse agudo, ele não é um estresse crônico, mas ele já é uma fase que a gente está assimilando as coisas. Então, é um estresse que passa um pouco por uma elaboração do que a gente está vivendo.
Então, a gente fica um pouco com raiva da situação, um pouco com raiva do porquê que isso está acontecendo, do porquê que a gente não pode ir para o trabalho, do porquê que a gente tem que ficar em casa. Então, a gente tem um sentimento de raiva, raiva do vírus, raiva das pessoas que não estão respeitando as orientações de isolamento, de distanciamento social, de uso de máscara. E aí essa emoção, essa raiva, ela permeia uma confusão. Então essa sensação de a gente não saber o que está acontecendo direito, para onde, o que as pessoas estão fazendo. Isso é um sentimento muito comum dessa fase, né? Um sentimento de ansiedade, então fica uma sensação de algo está acontecendo ou algo vai acontecer, mas eu não consigo saber o que é. A gente não localiza muito bem o fator que está gerando essa emoção, então a gente fica meio ansioso, esperando alguma coisa de ruim acontecer, porque a gente tem familiares, as coisas podem acontecer com nossos familiares, a gente tem conhecidos que já perderam entes queridos, então a gente vai ficando confuso, sem saber localizar se o sentimento é meu, se é do outro, se é um luto coletivo, o que a gente está vivendo. Então, este é um momento que pode acontecer isso. Quando eu comecei a falar da saúde mental, eu falei que a gente pode ter, inclusive, comportamentos que são comportamentos anormais, porque a gente está no momento anormal. Então, a gente aumenta uma tolerância para alguns comportamentos, para algumas atitudes que não seriam esperadas num contexto fora da pandemia. Então, a gente pode ter trabalhadores da saúde com comportamentos bizarros, isso é esperado. Então, trabalhadores que desistem do plantão no meio e vão embora sem dar notícia, sem avisar, pessoas que ficam desnorteadas no trabalho, pessoas que querem sair correndo, pessoas que querem, enfim, comportamentos bizarros mesmo, assim, para ser mais claro possível, a gente pode até esperar pessoas que arrancam a roupa e saem correndo. Isso é possível nesse momento. Então, é isso que eu estou querendo dizer de comportamentos anormais em situação e contextos anormais, né? E é um momento em que surgem muitos conflitos interpessoais. Então, conflitos interpessoais no trabalho, porque a equipe está sob pressão, conflitos interpessoais em casa, porque as pessoas estão em isolamento social dentro da própria casa. Então, esse contato, ou que a gente está sob um estresse muito grande, ou porque a gente está convivendo muito tempo com os nossos familiares, surgem conflitos, surgem situações. É mais ou menos um Big Brother, para dizer um pouco isso, quando as pessoas que estavam dentro da casa diziam, aqui qualquer comportamento fica muito grande, o impacto de um comportamento muito pequeno, que a gente não daria atenção num contexto de vida cotidiano, normal, neste contexto da pandemia, a gente coloca ele em evidência, e aí surgem muitos conflitos. Muitas pessoas vão dizer, vão relatar e vão experimentar alterações de sono e de apetite. Então, é muito comum a gente passar a noite em claro, a gente ter dificuldade para acordar, ter dificuldade para dormir, não ter um sono restaurador. Então, a insônia é um sinal que aparece bastante, uma insônia de começo, uma insônia de meio, pessoas que acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir, pessoas que têm questões com apetite, então eu não estou conseguindo comer, ou eu estou comendo demais, isso tudo pode acontecer, né? Pensando aí num contexto social também, a gente tem as questões da violência que pode acontecer, que não tem acontecido aqui no Brasil, mas a gente já viu em outros desastres, em outros lugares, que as questões de violência podem acontecer. Então, este é um contexto que a gente está vivendo agora. Então, isso tudo é esperado para as pessoas, assim, pensando num enfermeiro, que é enfermeiro de saúde mental, uma das intervenções que a gente pode fazer olha, é esperado mesmo você sentir isso, assim, você não é o único no mundo que está sentindo a ansiedade, que está com dificuldade no sono, isso é uma experiência que é compartilhada por muitas pessoas.
né? E aí, mais para o final, um momento mais crônico deste contexto da pandemia é quando a gente tem, então, essa fase pós-potencial trauma, né? Que é quando a gente espera que uma população pequena, mas é expressiva, da população possa vir a desenvolver algum transtorno mais grave, né? Então, é aí onde a gente também já conversou um pouco sobre isso no nosso esquenta que a gente teve antes. A gente falou um pouco de profissionais sofrendo de estresse pós-traumático, né? Do transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso pode vir a acontecer, porque os profissionais estão vivendo muitas perdas numa condição muito alta de estresse, é mesmo uma experiência de frente, de fronte, de batalha. Então, esta experiência pode demarcar mesmo uma experiência que, se não bem elaborada, se não atendida, se não acolhida, a gente pode vir, assim, a cronificar dentro de uma possibilidade de um transtorno. Então, eu gostaria muito de clarificar que eu estou falando de transtorno para uma proporção muito pequena de pessoas. Embora essa proporção seja pequena, o número de pessoas que pode ser acometida, ela é muito grande para o serviço de saúde mental que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem que fazer de tudo que a gente tem, todas as cartas que a gente tem na manga, a gente precisa oferecer agora para as pessoas, neste momento, para a gente reduzir a carga de sofrimento que as pessoas estão tendo neste contexto. Sejam elas trabalhadores da saúde, sejam pessoas que estão trabalhando em casa, que estão sofrendo com outras questões, com perdas pessoais, com perdas de trabalho, com perdas financeiras, das diversas ordens de perdas que a gente pode ter neste momento que a gente está vivendo, né? E além disso tudo, é muito importante a gente também considerar o histórico das pessoas. Então, se as pessoas já usavam medicação, se as pessoas já faziam tratamento anterior, essas pessoas são pessoas que a gente tem que olhar com mais atenção, porque são pessoas que a gente chama, que está dentro de um grupo que a gente chama de vulnerabilidade psíquica. Então, eram pessoas que já tinham uma vulnerabilidade de responder com as emoções, né, de elaborar uma resposta psicológica para dar conta de experiências antes da pandemia, e quando vem a pandemia, o percurso que essa pessoa pode fazer pode piorar um quadro que já estava instalado anteriormente. Então, mais ou menos é isso que a gente precisa fazer. E aí, quando eu penso nessa questão de oferecer tudo que a gente tem para todas as pessoas, é onde eu encontro o motivo das práticas integrativas, porque para mim se alinha muito, assim, as práticas integrativas para todas as pessoas. A gente tem na Política Nacional de Práticas Integrativas 29 práticas, então essas 29 práticas, alguém vai gostar, e elas são ferramentas importantes nesse momento, porque a população como um todo pode se favorecer da diminuição dos sofrimentos que a gente está tendo por meio da oferta das práticas integrativas, né? E ela é uma resposta, inclusive, para diminuir o nosso sofrimento psíquico no momento em que a gente não precisa ter uma consulta especializada com psiquiatra para começar a tomar medicação. Então, este momento da pandemia não é um momento de a gente procurar por um remédio, por um psicofármaco, mas é para encontrar outros meios de conseguir se cuidar. E aí as práticas integrativas é uma delas, né? Para mim, é a principal. E aí eu vou deixar esses slides aqui, a Ju já passou, a gente já conversou sobre eles, então eu vou passar com um pouco mais de pressa para eu ir aonde, de fato, eu gostaria de conversar com mais detalhamento. Bom, o primeiro óleo essencial que eu pensei em trazer é o óleo de alecrim. A Juliana falou sobre ele, sobre uma precaução para a gente, no uso que a gente tem do óleo de alecrim. Então, de novo, eu quero reforçar este recado que a gente
que a Ju introduziu, e eu gostaria de olhar para ele com cuidado. O óleo de alecrim é um óleo que a gente consegue com facilidade, então o acesso dele é fácil, por isso que eu trouxe ele como uma possibilidade de a gente utilizar como um óleo para diminuir para favorecer a nossa saúde mental, para promover nossa saúde mental, mas ele é um óleo que tem precaução, então a gente tem que utilizá-lo com muito cuidado, tá bom? Qual é o cuidado que a gente toma quando pensa no óleo de alecrim? Eu coloquei aqui embaixo para a gente pensar. Então, pessoas que têm hipertensão arterial, pessoas que têm um histórico de epilepsia e pessoas que estejam na gestação, é importante não utilizar o óleo neste momento. Ou se utilizar tendo a orientação de uma pessoa que tem formação em aromaterapia, que saiba prescrever esse óleo essencial, né? Eu coloquei o nome que a gente conhece, então é o alecrim, coloquei o nome científico, que é Rosmarinus officinalis, coloquei algumas questões botânicas, só para a gente saber do que a gente está falando, tá bom? Ele é um tempero também, então a gente conhece esse óleo essencial, a gente conhece essa planta, a gente tem ela no Brasil, por isso que o óleo dele passa a ser um pouco mais barato e por isso que eu penso que ele é um óleo de fácil acesso, né? Ele também é conhecido como óleo do estudante, porque ele favorece os processos mentais. Então, para a gente, ele é um óleo estimulante, né? Ele favorece a nossa memória, ele favorece o nosso pensamento, e ele é um óleo essencial que, por conta das características químicas que ele tem, por conta do perfil químico do óleo essencial, ele é um óleo que ajuda a gente quando a gente está mais desanimado. Então, ele é um óleo que ajuda a gente a ganhar ânimo, a ganhar fôlego no momento em que a gente está cansado, porque isso pode acontecer neste contexto da pandemia, né? Então, a gente pode utilizá-lo. Mas, como eu disse no começo, não dá para colocar entre parênteses. Então, ele tem outras funções, né? Ele é analgésico, ele também é antisséptico, ele também favorece o trato gastrointestinal na nossa digestão e ele também é cicatrizante. Então, ele tem um conjunto de possibilidades de uso que é bastante importante de a gente pensar. Neste momento, eu quero pensar o alecrim como uma ferramenta que está para favorecer a nossa saúde mental, pensando que ele é um óleo para ser utilizado quando a gente está com sentimentos mais negativos. O que eu estou querendo dizer com sentimentos negativos? Sentimentos de desânimo, de tristeza, vontade de não levantar da cama, não ter ânimo para fazer as coisas que a gente habitualmente está acostumado a fazer. Então, o óleo de alecrim, ele serve para dar um up, para dar uma levantada no nosso ânimo, né? Uma alternativa para as precauções do óleo essencial de alecrim, quando a gente pensa em idosos, quando a gente pensa em gestantes, em crianças, em adolescentes, que a gente quer usar com segurança, uma outra possibilidade, em vez de usar o óleo essencial, é a gente utilizar o hidrolato. O hidrolato é uma água essencial que é um subproduto da extração do óleo essencial. Quando a gente processa a planta pelo meio que a gente extrai o óleo essencial, a gente tem a saída de uma quantidade de produto, que é o óleo essencial, que a Juliana explicou, e uma outra é o hidrolato, que é uma água, que é um vapor que condensou no processo e que virou uma água essencial. O hidrolato, ele tem alguns princípios ativos do óleo essencial, mas em uma concentração muito menor. E aí a gente consegue, então, a gente consegue explorar os recursos terapêuticos dos alecrins por meio do hidrolato. Com o hidrolato, a gente tem, então, um uso seguro, considerando concentração, considerando população que se expõe ao risco ou não,
né? E só porque para a gente é muito importante pensar a prática integrativa, a aromaterapia, enquanto evidência científica, eu trouxe algumas possibilidades de estudo, se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais. Então, aqui embaixo eu deixei uma pesquisa, que é uma pesquisa que aconteceu in vitro, mas que, por incrível que pareça, olha para o uso do óleo essencial do alecrim para um vírus de influenza, para um vírus de gripe. Então, a gente tem inúmeros estudos, a Juliana trouxe um pouco disso, né? Tem estudos em humanos, tem estudos em animal, e esse é um modelo in vitro. Mas a gente tem muitos estudos utilizando o óleo de alecrim para, por exemplo, pacientes que têm Alzheimer e que estão num processo de desorganização do comportamento, que é próprio de um sintoma da demência de Alzheimer. Então, o óleo de alecrim também tem sido utilizado para isso. Mas, de novo, eu quero ressaltar que a gente precisa tomar precauções para fazer o uso seguro, porque o óleo essencial de alecrim, ele tem alguns princípios ativos que são muito difíceis de serem metabolizados e que podem sobrecarregar, por exemplo, o sistema hepático. Então, o fígado, se for um fígado que tiver algum comprometimento, é bom a gente não pensar no óleo de alecrim. A gente também tem o uso do óleo de alecrim para muitos pacientes, adolescentes e crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Tem sido um desafio trabalhar com essas crianças, com essas populações, né, com pessoas, com crianças que têm um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade dentro das atividades domiciliares. Então, é um desafio que as famílias têm enfrentado. Então, o óleo de alecrim ou o hidrolato é uma alternativa que a gente pensa quando a gente olha para a saúde mental dessa população, das pessoas, das crianças e dos adolescentes que têm esse diagnóstico. Um outro óleo, que é um óleo que que eu também utilizo nas pesquisas, é o óleo de ylang-ylang. Eu coloquei a fotografia da flor, porque é essa flor que a gente utiliza na destilação para ter o óleo essencial. O ylang-ylang é conhecido mais ou menos como a flor das flores por conta dessa beleza que a flor tem. Coloquei aqui que é uma nota média, então não é um aroma muito forte, como é o aroma do alecrim, e é um aroma que volatiliza com facilidade, tá bom? É uma árvore, a família botânica dela tá aqui, é uma anonácea, e ela é de origem da Indonésia, né? O óleo essencial a gente utiliza principalmente como sedativo e como estimulante. Então, é um óleo essencial que tem indicação para nossa ansiedade, né? Neste contexto da pandemia, mas fora dele também. Ele tem uma interface hormonal importante. É muito comum a gente ouvir que o óleo essencial de ylang-ylang tem uso afrodisíaco. Mas é importante a gente pensar que a gente utiliza, vou voltar ao slide só para fazer uma observação, que a gente utiliza a flor. A flor é o órgão reprodutivo da planta. Então, é muito comum que a gente tenha uma ressonância com as questões também da nossa reprodução. Então, é esperado, é comum, é observado o uso tradicional, pensando aí em medicinas tradicionais, do uso do ylang-ylang, pensando essa interface com a nossa saúde sexual, com a nossa sexualidade, né? Mas ele tem uma interface hormonal porque ele favorece uma glândula que fica em cima do rim, que a gente chama de glândula adrenal, a produzir hormônios que são precursores de hormônios sexuais. Então, por isso que a gente tem essa interface. E o ylang-ylang também, ele tem uma indicação para a pele, né? Então, ele está aí indicado para cicatrização,
para a saúde da nossa pele, para a hidratação e para as condições dérmicas, né? A gente pode utilizar o Ylang Ylang, por exemplo, num creme neutro, que é uma das experiências que eu tive anteriormente. A gente fez um creme neutro, a concentração era de 2%, e a gente testou na ansiedade de professores da universidade. Então, não é um óleo que é muito aceito, porque ele tem um aroma muito característico, então é importante a gente também pensar nessa aceitação olfativa. Na mesma intenção, eu trouxe 2 pesquisas que a gente tem, inclusive uma das pesquisas é da Juliana, que testou o uso de Ylang Ylang para autoestima e para ansiedade de pessoas que estavam trabalhando no hospital, para trabalhadores da saúde. Então, eu trouxe esses 2 estudos como estudos que, se houver interesse, demonstra uma utilização do óleo essencial com segurança, com resultado, discutindo, trazendo mais elementos para a gente pensar como é que a gente pode utilizar a aromaterapia para favorecer a saúde dos trabalhadores, né? Eu também trouxe um óleo de laranja, então eu trouxe a laranja, a planta da laranja, né, e as suas diversas espécies, os citros, né, a família Rutácea, que é a família botânica dos cítricos, é a família que tem mais possibilidade de uso da aromaterapia, porque a gente pode ter óleo essencial da folha, a gente pode ter óleo essencial da flor, e a gente pode ter óleo essencial dos frutos. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui é do fruto, então é a expressão da casca do fruto, uma expressão a frio, como a Juliana explicou na apresentação anterior, e aí a gente tem, então, um óleo essencial. Mas aqui eu deixei outras precauções. A gente tem uma contraindicação, já não é uma precaução do uso do óleo essencial, é uma contraindicação. A gente não pode utilizar o óleo essencial cítrico e se expor ao sol. Então, como eu indico o uso do óleo de laranja, do óleo, qualquer óleo cítrico, como é que eu costumo indicar para a pessoa fazer um uso noturno? E antes de sair no sol no dia seguinte, tomar banho para ter certeza de que tirou qualquer resíduo do óleo essencial, porque é do nosso conhecimento que o óleo essencial cítrico, ele pode queimar a nossa pele, né? É muito comum das nossas experiências espremer limão, sair no sol e ficar com manchinhas escuras na pele, porque o óleo essencial que fica na casca do limão, ele queima com a exposição solar. Então, a gente não pode fazer o uso dele aplicando na pele e saindo ao sol. Então, para ter segurança do uso e para eu me assegurar que as pessoas não vão se arriscar, eu peço para as pessoas utilizarem ele à noite. Uma outra forma de não correr o risco de se queimar no sol é fazer o uso inalatório. Então, a gente pinga na bolinha de algodão e inala o óleo essencial, porque ao inalar, a gente está inalando as moléculas que estão volatizando e elas estimulam o nosso nervo olfatório e ele vai estimular nosso sistema límbico. E aí é onde a gente vai ter os benefícios na saúde mental que vem dos óleos essenciais. Uma outra possibilidade também que eu deixei aqui de uso, e aí é uma alternativa para este uso, para esse risco do cítrico queimar a nossa pele, é o hidrolato. Então, o hidrolato também é uma possibilidade, né, de poder utilizar. O óleo de laranja, né, o hidrolato da laranja. Eu trouxe as moléculas que a gente pensa, né, quando indica o óleo essencial. Então, aqui está meio que o que a gente chama de perfil químico. Ele é sedativo na diminuição do estresse e da ansiedade,
tá bom? Então, ele promove uma tranquilização, mas ele também responde no trato gastrointestinal e infecções de vias aéreas superiores. Então, em gripes, em resfriados, a gente pode explorar o uso inalatório do óleo da laranja. E aí é bastante interessante a gente pensar que os óleos cítricos, eles têm uma ressonância com o nosso trato gastrointestinal. Então, se a gente está dentro do contexto da pandemia, expressando alguma resposta com uma dificuldade de apetite ou não conseguindo controlar o apetite, procurar o auxílio do óleo de laranja é uma resposta possível, é um cuidado possível, né? Aqui também tem tem duas pesquisas que eu trouxe para a gente poder pensar. A segunda aqui de baixo é uma pesquisa que compara o óleo da laranja amarga com o óleo da laranja doce no tratamento da ansiedade. É uma revisão de literatura, então ele vai trazer um conjunto de outros estudos. E o estudo de cima, ele olha para os sintomas de depressão em adultos, em idosos, utilizando a massagem. Então, aqui aplicou o óleo essencial ou inalou o óleo essencial e fez uma comparação em qual efeito era melhor, né? A Juliana trouxe já para a gente, esclarecendo que baixas concentrações do uso dos óleos essenciais respondem mais com as nossas questões emocionais e concentrações mais altas respondem mais com as nossas questões orgânicas, biológicas, de dor, de outros sintomas, sintoma do trato gastrointestinal, do sintoma que a gente utiliza a dimensão biológica, a dimensão do corpo, física, como sintoma. E esse aqui é o óleo de gerânio. Esse é um dos óleos que eu usei na pesquisa do mestrado e do doutorado, utilizando ele em conjunto em associação com a lavanda. A gente utilizou a lavanda, que o nome científico é lavândula angustifolia, me desculpem. Estou fazendo essa observação sobre o uso da lavanda, porque a gente tem no Brasil uma lavanda que é própria do território brasileiro nacional, que é a lavândula dentata. Essa lavândula dentata, ela é diferente da lavândula angustifolia, que é a mais comum explorada nas pesquisas da aromaterapia, né? E que foi a que eu utilizei no mestrado e no doutorado em conjunto com o gerânio. O gerânio é essa flor, a gente usa a parte aérea para destilar, então são as folhas e as flores, e ela passa por uma destilação. O gerânio é um estimulante psicoemocional, então a gente utiliza ele para ansiedade, para o estresse, para sintomas de depressão. Então, ele ele nos ajuda nessa regulação emocional. Eu costumo fazer uma associação de que o gerânio ele tem uma nota média, um perfume de nota média, um óleo essencial de nota média. Por ser de nota média, ele tem uma função reguladora. Então, se a gente está expressando um sintoma, que é um sintoma de agitação, ele ajuda a gente a diminuir essa agitação. Se a gente está num sintoma mais deprimido, um sintoma mais de isolamento, mais de quietação, o gerânio nos ajuda a ter um pouco mais de ânimo. Então, ele regula, ele tem essa função, né, reguladora. Ele também tem indicações para cicatrização e ele também tem a mesma interface hormonal que eu expliquei com o ylang-ylang. Ele estimula a glândula adrenal a produzir hormônios que serão hormônios sexuais, né? Eu trouxe aqui
a pesquisa que foi publicada com a experiência que eu tive no mestrado. Então, se vocês depois tiverem interesse, essa é uma pesquisa que a gente desenvolveu com pacientes que tinham diagnóstico de transtorno de personalidade. A gente testou a diminuição da ansiedade dessas pessoas, né, desses pacientes que estavam internados no hospital. Mas a gente também tem a indicação para o gerânio e para outros óleos essenciais da aromaterapia para sinais e para sintomas que vêm da síndrome pré-menstrual, do climatério, de momentos que fazem parte do ciclo de vida, do ciclo hormonal, né, uterino e ovariano das mulheres. Inclusive, no ano passado, a gente teve um estudo que foi publicado, um mapa de evidências. E aí, dentro deste mapa de evidência, a gente vai sinalizando aonde a aromaterapia tem mais força, tem mais indicações baseada em análise de estudos que foram feitos testando o uso do óleo essencial. Então, para sintomas de síndrome pré-menstrual, de climatério, a gente tem uma evidência moderada do benefício da aromaterapia. Então, a gente consegue usar a aromaterapia como um recurso complementar no tratamento dos sintomas que as mulheres expressam nos ciclos da vida. Para as respostas emocionais nesse mapa de evidência, que foi feito em 2019, a gente tem uma evidência de moderada a baixa, então a gente ainda precisa de desenvolver mais estudos melhor elaborados, né, com metodologias mais robustas, com um número maior de pessoas testando as respostas emocionais, para a gente ter maior peso, né, maior cientificidade no uso dos óleos essenciais. Bom, foi isso que eu trouxe as referências, depois a gente pode ver como é que isso veicula, meu contato está aqui, e eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos, Thiago, a tua participação. Eu, como terapeuta floral, fiquei bem entusiasmada e fiquei curiosa para saber quais florais tu usou na tua pesquisa, na tua tese. Eu acho que é um desafio a gente pesquisar no nível de doutorado, e eu te dou os parabéns por poder ter tido essa oportunidade de utilizar duas terapias que a gente ainda carece de mais pesquisas. Foi um desafio mesmo, assim, o doutorado foi um desafio, mas também foi um presente, assim, porque eu costumo dizer que eu consegui fazer tudo que eu gostaria de ter feito nessa pesquisa. E para mim, é uma característica das práticas integrativas. Eu costumo dizer, a gente fala tanto de sustentabilidade, as práticas integrativas, para mim, a concretude da sustentabilidade na relação do cuidado, porque eu provei isso em diversos momentos, assim, não consigo dizer qual não aconteceu isso, porque, por exemplo, quando eu massageava os pacientes com aromaterapia, de algum modo eu também cuidava de mim, então, assim, tinha uma questão dessa sustentabilidade, que a oferta, ela retorna multiplicado para quem oferece. Então, para mim faz muito sentido falar dessa relação recíproca, né, de cuidado que o aroma traz, assim, porque quando a gente experimenta um óleo essencial ou possibilita que o outro experimente, de algum modo eu também vou experimentar, porque vai volatizar, a gente está compartilhando a mesma sala e eu vou inalar. Então, as pessoas, no meu mestrado, eu tive esse questionamento, assim, nossa, como é que você conseguiu dar conta? Eu falei, porque eu também utilizei aromaterapia, toda a sessão eu também estava fazendo um. Então, essa prática de autocuidado, e a gente discutiu um pouco, que é tão difícil para a gente da saúde enxergar para nós mesmos, por meio das práticas integrativas, fica muito fácil de a gente enxergar. Porque tem uma troca que acontece ali no ato
que a gente está cuidando, que é inerente das práticas integrativas, né? Então, isso para mim foi um presente. Assim. E aí, por isso que esse desafio foi tão gostoso de ser feito. Para a terapia floral, a gente utilizou o floral de resgate, porque a gente tinha a intenção no doutorado de fazer, possibilitar a replicação disso. Então, oferecer essa fórmula, uma fórmula que foi deixada pelo precursor, que foi o Dr. Bach, era uma forma de associar essa tradição da terapia floral a uma questão de outras pessoas também poderem fazer. Então, a gente pensou que essa experiência pode ser uma oportunidade, inclusive era um pensamento meio estratégico, assim, de a gente conseguir negociar com a gestão para formar outros profissionais que pudessem estar preparados para oferecer a fórmula. Então, a intenção de usar a fórmula, ela foge das práticas integrativas, porque a gente tem um compromisso de fazer tudo particular, mas, ao mesmo tempo, na dificuldade que a gente tem de recurso, e se a gente quer ampliar o acesso, a gente entendeu que alguma coisa a gente tinha que abrir mão. Então, foi desse modo que a gente pensou no momento em que a gente propôs a pesquisa do doutorado. Que legal. Tiago, eu queria só pedir para a Juliana abrir a câmera para a gente poder aproveitar esse espaço, que a gente tem pouco tempo ainda, mas a gente quer aproveitar para fazer algumas perguntas para você. Ju, bem-vinda de volta. Cássia, se quiser também abrir, que a Cássia está dando o backup de casa para nós aí. Eu queria aproveitar, Juliana, lembrando da tua apresentação também, eu fiquei aqui muito curiosa para perguntar para vocês, assim, se vocês têm alguma experiência, se vocês conhecem alguma experiência de unidades aí em São Paulo que estejam usando a aromaterapia no espaço da internação, por exemplo, nessas áreas onde a gente está hoje com o Covid. Eu fiquei me lembrando muito que tu falaste da questão do eucalipto, né? Se há alguma experiência, se vocês já ouviram algum relato sobre essa questão. E aproveitando o gancho, claro, a gente não precisa pensar só na questão da pandemia, mas assim, se vocês têm já a experiência de ter instituições que trabalham de uma forma ampla com a aromaterapia já instituída. Bom, em relação ao uso da aromaterapia no contexto da pandemia, eu não vi ainda nenhuma instituição que esteja utilizando. O que a gente elaborou um projeto lá na Escola de Enfermagem para fazer uma intervenção de aromaterapia com os profissionais de enfermagem do hospital universitário. Mas é um projeto que ainda está no comitê de ética, nós estamos aguardando a aprovação. Mas em relação ao uso com os pacientes, não tenho nenhuma experiência em relação a isso. E sobre hospitais ou serviços de saúde que usam a aromaterapia como uma técnica, também só conheço para profissionais, em grupos, acredito que meio semelhante ao de vocês, do Espaço da Alma, que vocês têm um grupo de pesquisa. Eu não conheço nenhum serviço que use para os pacientes ou usuários, com exceção de momentos em que são feitas pesquisas com essas pessoas. Se o Tiago quiser complementar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês dois. É possível usar, digamos, em um espaço de forma coletiva, ou ele é melhor que seja tratado de uma forma individualizada, digamos, se a gente fosse pensar em somar a aroma no benefício dos pacientes ou até os profissionais que forem acabados esse ano, porque a gente também está vendo, né, no cenário nacional um número grande de profissionais que estão adoecendo, né? Nós podemos utilizar de forma ambiental, que aí nesse caso entraria naquele quesito que o Tiago acabou colocando. Seria benéfico tanto para a equipe que está prestando assistência, quanto para os pacientes que estão sendo cuidados e tratados. Se o Tiago também quiser complementar.
Sobre serviços, eu também ainda não conheci nenhum que esteja utilizando, assim, no contexto da internação, aromaterapia. Não me chegou, assim, nenhuma informação. Fora desse contexto, aqui na Escola de Enfermagem tem um projeto, que é um projeto de extensão, se chama Projeto Bem-TV, que é a mesma, como a organização do Espaço da Alma, oferece para os trabalhadores, assim. E é um ambulatório que tem muita procura e oferece diversas práticas. Mas é vinculado à universidade por meio de um projeto de extensão. Uhum. Mas ele é um projeto que acontece sempre ou ele é em momentos assim como o nosso? Ele acontece sempre. É como se fosse um ambulatório de atenção à saúde do trabalhador, e aí cada horário cada dia da semana tem uma prática, tem uma agenda, tem uma organização, mas ele é contínuo. E aí mensalmente tem um evento que eles fazem para promover a divulgação, para promover a experimentação, para promover o projeto, né, para ter maior adesão. Mas sim, sobre o uso, tem diversas formas, assim, tem estudos que utilizaram, eu lembro de um estudo que utilizou o método inalatório dentro de um ambulatório de infusão para adolescentes que tinham câncer, que tinham algum tipo de leucemia, acho que a Ju conhece esse estudo também. Eles utilizaram a inalação, então foi um óleo que foi utilizado como se fosse um umidificador, e aí tem, então, alguma resposta na saúde, em sintomas da saúde mental, mas também em sintomas de náusea, de vômitos, que vinham, né, por conta dos medicamentos quimioterápicos, porque hoje isso também tem evoluído, e aí a gente tem uma melhora nessa resposta também. Mas a aromaterapia era uma das principais técnicas que a gente tinha como uma alternativa para as náuseas e para os vômitos que eram próprios do tratamento quimioterápico, né? Ela é uma das que foi mais utilizada, assim, óleo de gengibre. A gente tem inúmeros estudos internacionais e nacionais testando isso, assim, testando o uso desse óleo essencial. Legal. Só uma complementação, desculpa o que o Thiago falou, da náusea e do vômito, e tem inclusive até revisão sistemática sobre náusea e vômito em pós-operatório, com óleo de gengibre e outros óleos que foram utilizados. Uhum. A Cássia de Casa nos pergunta no chat, tem uma pergunta em relação aos aromatizadores de ambiente. Hoje é possível fazer de forma artesanal? Quais cuidados devemos tomar e produtos? Então, acho que a Cássia está perguntando assim um pouco, por exemplo, o pessoal tem às vezes uma tradição de talvez chegar e usar alguns aromatizadores spray em ambientes talvez coletivos. Então acho que ela está perguntando uma sugestão assim talvez de, por exemplo, a gente vai brincar um pouquinho com vocês. A gente aqui na nossa sala, a gente muito, como é que é, artesanalmente, a gente também é muito fã e estuda a aroma, né? Então, nós, para o nosso espaço da alma aqui, né, virtual, nós escolhemos alguns aromas que realmente pudessem nos ajudar na sintonização desse trabalho. Um deles é a lavanda, né? Que realmente acho que colabora muito, e o outro é o Meishan, que trabalha muito essa questão do amor incondicional do trabalho. Então a gente pensou nessas duas essências para somar os esforços aqui desses dias. Pelo menos o retorno de quem esteve aqui com a gente foi sempre positivo. O único cuidado em relação a isso seria a questão da dosagem mesmo, né? O quanto o ambiente vai ficar saturado pelas notas olfativas desse aroma. Porque algumas pessoas acabam sendo mais sensíveis do que outras, e isso pode gerar até efeitos físicos mesmo. Por exemplo, uma hipotensão, a pessoa pode ter uma lipotímia, ficar nauseada.
cefaleia, e no caso, o sistema orgânico dela vai estar sobrecarregado por esses óleos essenciais. Então, só tomar cuidado com a questão da dosagem mesmo, mas o improviso para a gente fazer a difusão ambiental não teria grandes problemas. O que eu costumo usar é porque eu penso, assim, eu penso bastante, assim, né, se uso dos aromatizadores, assim, de ambiente, porque a gente fala da aromaterapia, a pergunta que a maioria das vezes me fazem, assim, é importante a gente pensar duas coisas distintas. Uma delas é o que a Ju explicou sobre o óleo essencial, e o outro é sobre uma essência, que inclusive pode ser sintética, manipulada, né? Então a gente também precisa fazer essa distinção quando a gente for adquirir esse material, né? Eu, inclusive, quando comecei a formação, coloquei um óleo de laranja no liquidificador, fiquei com ele ligado e achei que tudo bem. E aí me irritou as vias aéreas com tosse, então eu expressei mesmo, assim, fiquei com a garganta irritada, passava saliva, irritava, engolia, irritava. Então, é importante a gente pensar esse uso. O que eu costumo fazer, pensando na economia, inclusive dos meus óleos essenciais, porque se a gente para pensar que ele volatiliza, se eu faço grandes porções, eu perco o efeito terapêutico porque volatilizou. E aí eu fico ali só com um cheiro mesmo, assim, que me causa um bem-estar, mas que é um pouco distinto de pensar o uso terapêutico disso. Então eu faço pequenas porções, assim, eu faço como se fosse um uso individual para um momento específico. Então eu costumo muito usar o álcool de cereais. Então, eu coloco 5 ml de álcool de cereais, 5 ml de água e pingo uma gotinha, 2 gotinhas de óleos essenciais e deixo ele aqui do lado, assim, deixo ele como se fosse um mini aromatizador que fica aqui. E aí, enquanto eu estou trabalhando, é possível de se favorecer do efeito, e aí a gente, ou tampa, e aí, como é muito pequeno, a gente não perde o óleo essencial, a gente não perde a questão das moléculas que volatilizaram muito depressa, e aí também fica uma questão assim, hoje eu posso usar um óleo, amanhã eu posso usar outro. Então, depende também do que eu tenho, né? Então, isso é possível também. É um hábito que eu costumo fazer. Água mineral, Cássia. Muito obrigada. Olha só, desculpa, eu sou meio perguntadeira, vocês querem perguntar. Mas fica à vontade. Aproveitar muito esse momento com vocês. Eu fiquei pensando quando a Juliana falava que na Europa a profissão do aromaterapeuta já é regulamentada, né? Talvez eles tenham realmente mais anos de estudo aí, de pesquisa em relação à aromaterapia, que começou lá, né, nessa história, nesse mundo um pouco mais antigo que o nosso. Mas vocês veem um caminho de regulamentação da profissão no Brasil? Particularmente, eu acho que nós estamos distantes no momento, né? Acho que a enfermagem ela acaba se beneficiando, no nosso caso, porque nós temos algumas legislações, algumas resoluções que nos respaldam a exercer as práticas integrativas de uma forma mais ampla. Mas, no momento, no Brasil, o que a gente tinha, acho que tramitando, se não me engano, na Câmara, era uma legislação para terapeutas de uma forma ampla, não específico de aromaterapeuta. Certo. E na esteira dessa pergunta, que cursos a gente tem no Brasil hoje? Por exemplo, quando eu fiz terapia floral, eu fiz um curso de especialização, né, formal, de 360 horas, que hoje já nem existe mais, né? Eu me formei em 2005. E eu tenho curiosidade, porque eu tenho intenção de fazer, né? Porque floral e aromaterapia, eles caminham, né? Não é à toa que caminham, né, na mesma estrada, né? Eu uso muito quando eu trabalho com floral em ambiente, porque eu uso um floral spray, né? Porque muitas vezes tu não vai poder oferecer, né? Se tu vai trabalhar em grupo, enfim, a gente utiliza o poder do floral associado a um aroma para potencializar aquele objetivo que a gente tem, né? Seja uma meditação, seja um outro tipo de trabalho, enfim. Mas a gente precisa de formação, porque é uma área que tem que ter muito cuidado,
né? Tudo que altera o físico, a gente tem que ter uma... E não só o físico, né? O impacto das emoções que tu pode precipitar no físico e do contrário. Vocês têm algum curso que vocês recomendem, ou, enfim, conhecimento de grupos que trabalham nesse tema que possam ser, que a gente possa fazer formação? Quer responder, Thiago? Ou quer que eu responda? Responde, porque eu estou mais por fora um pouco, Tá. assim. Cursos nós não temos. O que nós temos são cursos livres com módulos de carga horárias pequenas. Não existe um curso específico de aromaterapia com 360 horas, que é o que o COFEM exige, por exemplo, para os enfermeiros serem considerados como um especialista em aromaterapia. Nós não temos no momento, só cursos livres. Olha que legal esse desafio aí para vocês organizarem curso. Muito legal. Eu queria, na verdade, também perguntar para vocês ainda estão vinculados ao grupo de práticas integrativas ou não mais, assim, que vocês, acho que onde vocês começaram a embrionar os estudos e as pesquisas, como está o vínculo e que parcerias aí a gente pode planejar a partir desse encontro, para a gente realmente formar uma rede aí e fortalecer a importância dos estudos científicos na nossa experiência brasileira. Vou aproveitar e vou contar um pouquinho da história do grupo. Esse grupo ele foi criado pela professora Maria Júlia. Na época, acho que nem eu nem o Thiago, a gente nem sonhava com enfermagem, que acho que foi em 87, 89, se eu não me engano. 89. É a Maria Júlia que vai estar amanhã com vocês. Perdão, Ju, é que eu ouvi um burburinho ali. É a professora Maria Júlia que vai estar amanhã falando de espiritualidade. Isso, e quando a gente ingressou no grupo, eu era da graduação, o Thiago também era da graduação na época, ou seja, você ingressou no mestrado, não foi? E aí eu continuei no grupo, eu fiz um mestrado vinculado ao grupo, doutorado também. Aí continuei frequentando o grupo depois que eu me formei, etc., enquanto eu trabalhava como enfermeira no hospital. E atualmente, desde que eu entrei na escola, eu estou como vice-líder do grupo. Quem é a líder do grupo é a professora Ruth Turrini. E o Thiago está vinculado ao grupo, ele é membro do grupo de pesquisa até hoje também. Que ótimas notícias! Queridos, assim, a gente, claro que a gente gostaria de ficar mais tempo com vocês, mas a gente sabe que é quarta-feira, metade da semana, é 19h42. Eu, de minha parte, quero agradecer profundamente pela oportunidade de poder ouvi-los e aprender tanto nessa noite de hoje. Vou passar para a Márcia, que ela quer... Eu queria acrescentar que fiquei muito feliz, porque assim que eu me formei, a especialização que eu fui fazer foi saúde mental. E aí, quando tu falou dos olhos, eu digo, já uso a saúde mental, né? Meu Deus, o que é o instinto, o que é a sintonia? Para fazer o caminho de Santiago e terminar o caminho de Santiago, eu fiquei cansada. Só o alecrim, a laranja. E eu digo, mas esse aqui também. E o gerânio, entrei no climatério, meu Deus, preciso de algo. Fantástico. E é muito legal isso, quando a gente, sem saber da busca científica, de entender os trabalhos, tu entra nessa sintonia de buscar algo que favoreça. Mas muito feliz, me achei. Que bom. É uma ótima ressonância mesmo, né? Acho que as pessoas falam desse lugar, assim, a gente não consegue explicar com a inteligência que a gente tem, por enquanto, mas a gente acredita fielmente que, de fato, as coisas têm algum sentido e alguma coisa
nos conecta, né? Então, acho que essas coisas dão concretude para a gente ir acessando essas possibilidades, né? Que bom que a gente pôde trazer um pouco da nossa experiência, mas conversar com a história de vocês. É um presente para nós, assim. Falo por mim, mas tenho certeza que estou falando pela Ju também. Nós estamos muito honrados com a participação de vocês e tendo certeza que os campos mórficos de Sheldrake realmente existem, né? Se a gente tem alguma dúvida, a gente acabou de perder essas dúvidas, né? Nós desejamos que as nossas parcerias possam ser ampliadas, né? E eu acho que esse é um momento que várias parcerias estão se formando. Então, a gente deseja que isso frutifique. Agradecemos muito a participação de vocês, a disposição de usar um tempo de vocês que é super ocupado nesse momento que a gente está vivendo. Nós estamos muito felizes e muito agradecidas por essa oportunidade. Muito obrigada. Gratidão, querida. Cássia, Obrigada. querida, nos ver. A gente vai encerrar, então, aos amigos que nos escutam. Só um minutinho, então, deixa eu só encerrar aqui para a gente bater a foto. Oi? Não, primeiro interromper a gravação. Ai, olha, cara. Oi, Cássia.